Fala galera, tudo bem? Vamos dar início à parte de reações de oxidação de hidrocarbonetos. A gente vai fechar as reações que envolvem os hidrocarbonetos. A gente viu até agora substituição e adição, beleza? Antes, eu quero que vocês já comecem a dominar isso aqui, tá bom? Aqui eu fiz uma escala de oxidação do carbono. A gente está estudando química orgânica. O carbono é o ator principal. Então, imagina um hidrocarboneto com todas as ligações simples e todos ligados ou a carbono ou a hidrogênio. Se esse carbono for oxidado, esse carbono sendo oxidado, a gente vai ter que, ao ser oxidado, ele vai gerar um álcool. Aí repara, imagina que ele está aqui ligado a 4 hidrogênios, ele está com NOx -4, tudo bem? Se ele for oxidado, o NOx dele, se tudo aqui for hidrogênio, tá? Ele fica com -3 por causa desses hidrogênios, mas perde 1 por causa desse oxigênio. Então ele já vem para -2. Ele está aumentando, né? Ele está se aproximando do zero em termos de NOx. Ele está oxidando. Se eu oxidar ele novamente, ou seja, se eu oxidar um álcool, que é o que a gente vai ver na próxima parte de reações orgânicas, focando nos álcoois, a gente vai vir ou para uma acetona ou para um ácido carboxílico. Se isso aqui for um aldeído, né? A gente pode ter aqui um aldeído. Eu falei cetona ou ácido carboxílico, né? Não, é aldeído ou cetona. Uma oxidação dessas, ó, gera um aldeído ou cetona. Deixar assim separado para você lembrar. Caso ele seja oxidado, olha aqui, se aqui é um carbono, para gerar um aldeído, né? Olha o que vai acontecer. Aqui não há diferença de eletronegatividade. Aqui fica -1, mas ele fica +2 por causa desses oxigênios. Então, no total, esse carbono fica +1. Da outra maneira, aqui ele não está ganhando nada e está simplesmente perdendo parcialmente os seus elétrons para essa dupla O. Está vendo que ele está variando o seu NOx? Está aumentando o NOx? Está indo para +1 e +2. Oxidei um álcool. Então, uma oxidação de um álcool pode gerar uma cetona ou um aldeído. Aí já anote aí. A oxidação de um álcool secundário gera uma aldeído, uma cetona. Álcool secundário gera uma cetona. Álcool primário oxidado gera um aldeído. A acetona, ela não é mais oxidada. A acetona não é mais oxidada. Agora, o aldeído, eu ainda posso oxidá-lo. Então, oxidando um aldeído, eu posso levá-lo para um ácido carboxílico. Aqui ele fica +3. Nos compostos orgânicos, o grau máximo de oxidação é um ácido carboxílico. A gente ainda pode, né, nas reações de álcoois, morre no ácido carboxílico, tá bom? Lá eu coloquei o CO2, porque é quando o carbono assume +4 de número de oxidação, tudo bem? Mas pra gente, vamos seguir essa lógica. Já grava isso é extremamente importante para você entender os processos. Primeira coisa que a gente está vendo aqui de oxidação é uma oxidação do tipo combustão. Isso a gente já está cansado de saber, vocês dominam isso, a gente já viu em termoquímica várias e várias vezes. Então, metano sendo oxidado,
todas aqui com combustões completas, né? Sempre vamos ter um combustível, comburente, formando CO2 e água numa reação completa. A reação de combustão completa vai depender da quantidade do reagente, no caso o comburente. Se eu tenho excesso de O2, a combustão vai ser completa. Se eu tenho falta de O2, se ele está limitando a reação, eu posso gerar uma reação, uma combustão incompleta, formando CO nesse processo, formando fuligem nesse processo. Lembrem que combustão é 1 mol, a entalpia de combustão é 1 mol do combustível. Então, quanto menos carbonos aqui, menos mols de CO2 formados. Não tem questões do Enem que relacionam com o combustível liberando tantos mols de CO2. Então aqui, ó, se for apenas 1, vai gerar 1 mol de CO2. Aqui são 2 carbonos, 2 mols. 2 mols. 3 mols. 4 mols. Por que isso? Porque a entalpia de combustão é 1 mol de combustível sendo oxidado. Tranquilo? A primeira oxidação que a gente vai ver aqui, a gente tem 3 oxidações importantes, além da combustão, óbvio, né? Temos 3 tipos de oxidação, além da combustão. Uma oxidação chamada de branda, uma oxidação chamada de enérgica, e uma oxidação chamada de ozonólise, tá bom? Nós vamos focar nessas 3 para fecharmos com oxidação. Na oxidação branda, a gente vai ter uma oxidação de um hidrocarboneto, e esse hidrocarboneto, ao ser oxidado, ele vai gerar um álcool, um diálcool vicinal. Um diálcool, ou seja, teremos 2 hidroxilas ligadas a carbonos saturados, e esses carbonos saturados são vizinhos, por isso o termo vicinal, de vizinhos, de próximos, de colados, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Para essa reação acontecer, ela é branda, ela é lenta, ela não é tão intensa. Então a gente vai ter um meio levemente neutro, a gente vai ter um meio neutro ou levemente básico. Vamos ter permanganato de potássio, porque é ele que vai ser o agente oxidante do nosso alqueno aqui, tá bom? Com água. Nessa reação, o nosso permanganato ele vai reduzir, né? Ele vai reduzir. E repara numa coisa, o NOx do manganês aqui, ó, ele está sendo mais 7 e ele está vindo para mais 4. Então o manganês está reduzindo, ele é um agente oxidante. Para que o manganês do permanganato aqui, né, que é o MnO4, sofra redução, ele vai ter que oxidar alguém. E nesse processo de oxidação, ele vai oxidar o nosso alqueno e vai gerar um oxigênio, que a gente chama, um oxigênio, só o oxigênio, que a gente chama de oxigênio nascente, tá bom? E aí, esse oxigênio nascente, gerado pela redução do permanganato, vai interagir com o alqueno, formando essa estrutura aqui, que a gente chama de epóxido. E o que é que isso tudo vai resultar? Isso tudo vai resultar para a gente em 2 hidroxilas formadas aqui. Lembra? Um álcool, um hidrocarboneto, quando oxidado, gera um álcool. Então isso já ajuda você a entender o porquê que vão ter 2 álcools aqui gerados. Tudo bem? Tranquilo?
Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, tá bom? Então, quebra a dupla ligação. Quebra a dupla, sempre fique esperto em quê? Reações orgânicas, veja o início, veja o fim. Segunda coisa, tente formar água, se der. Terceira coisa, quebre as ligações duplas e triplas. Lembra que eu falei isso no primeiro vídeo de substituição? Tá aqui. Essa ligação vai ser totalmente quebrada, né? A ligação π. E aí os oxigênios vão atacar. Hidrocarboneto, quando oxidado, gera um álcool. E como é uma oxidação branda, ela morre ali. Tá bom? Vamos gerar, um diálcool vicinal. Porque a dupla não era vizinha, esses dois? O álcool vai ser formado nos carbonos da dupla. Anota isso também. O álcool é formado nos carbonos da dupla. Neste e nesse aqui. Tudo tranquilo? Esse é um tipo de exemplo de oxidação branda. Oxidação branda. Pode cair, tá bom? A ozonólise que a gente vai ver no fim já caiu no Enem e vários professores diziam que não tinha chance de cair, não sei o que, porque era mais difícil, mais complexa, mas caiu. Beleza? Então já grava, Oxidação branda, o que é importante? Um alqueno, por que isso vai servir, né? Mais uma conversa para você entender mais. Repara, esse tipo de reação é para identificar, diferenciar isômeros de cadeia. Imagina um propeno e um ciclopropano, ambos líquidos. E não tem a tarjeta aqui. Então, como é que eu posso reconhecer que um é um alceno e o outro é um ciclopropano? Já que se eu estudar a constituição, eles são isômeros, né? A mesma fórmula molecular. A saída daqui é usarmos, um permanganato de potássio, porque ele vai mudar a cor na oxidação branda. Então, quando eu coloco o permanganato, vai desencadear essa coloração. O permanganato vai sair de roxo para ficar incolor. Tudo bem? Dessa maneira, o que é que a gente tem, né? Muda a coloração da solução e eu já sei. O que mudou a coloração era um alqueno. O que não mudou a coloração fica sendo o ciclopropano ou o composto cíclico que tiver lá. Buteno, ciclobutano e assim vai. A gente tem a formação desse epóxido. Pode ser uma palavra-chave para você já marcar uma oxidação branda, tá bom? Um epóxido. Lá na ozonólise a gente tem a formação de um ozoneto. Também é um termo que já mata a questão, você já marca o tipo de reação e acabou. Então, alceno oxidado em meio básico, levemente básico ou neutro, com permanganato de potássio, vai gerar um álcool vicinal. Na verdade, um diálcool vicinal. Tudo bem? Então, essa é a ideia da nossa reação de oxidação branda. Já na oxidação enérgica, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter também um alceno ou um alcino sendo oxidado por oxigênio nascente. Vamos ter também permanganato de potássio ou podemos ter um dicromato de potássio. E aí o meio vai estar ácido e quente, porque assim eu vou liberar mais oxigênios nascentes. A diferença da oxidação enérgica para branda é a quantidade de oxigênios nascentes que vai ser liberado. Isso vai resultar, sabe em quê? Se eu vou quebrar a ligação, ou dupla, simples ou tripla, e gerar um álcool, ou até um aldeído, se eu gero um aldeído,
e eu tenho excesso de oxigênios nascentes, eu não paro no aldeído, eu gero um ácido carboxílico, sacou? Por isso que é uma oxidação enérgica. Olha o textinho que eu coloquei. A reação de oxidação enérgica ocorre quando há o rompimento das insaturações dos alcenos ou dos alcinos, por meio da reação com permanganato de potássio ou dicromato de potássio, em meio ácido e a alta temperatura. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Sendo bem prático aqui, se aparece uma questão dessa no Enem, eu estou observando que a dupla sumiu. Não, né? Sumiu, mas não sumiu. Eu estou vendo que está entrando oxigênios onde era a dupla. Analise a reação. Eu tenho uma cetona. Eu estou vendo que esse radical é igual a esse. E ao invés da dupla C, eu tenho dupla O. E quando eu olho para esse radical, eu tenho 2 carbonos, a dupla some e eu tenho dupla OH. Como é que eu posso explicar isso, né? A explicação disso aqui, na reação enérgica, está aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou falando, tá bom? Resumidamente, para vocês, simplificadamente. Aqui a gente tem um carbono primário, nesse daqui, né? Nesse exemplo daqui. A gente tem um carbono primário e um carbono secundário, desculpa, e um carbono primário aqui. Quando ele vem a ser oxidado, um deles vai gerar um ácido carboxílico, né? Um ácido propanóico, está sendo ali. E aqui vamos ter um ácido carbônico. Olha no slide aí, para você tentar, quem quiser, ver o passo a passo do processo de oxidação, tá bom? Mas o que é que eu quero que vocês analisem? Vamos ser extremamente prático aqui. Toda a vida que eu quebrar aqui e eu tiver um carbono secundário, tá vendo? Eu vou gerar uma cetona. Carbono secundário vai gerar uma cetona, porque vai vir uma dupla O aqui. Lembra que a cetona não pode mais ser oxidada? Então, carbonos secundários vão gerar cetonas. E um carbono primário, Júlio? Isso aqui não é um carbono primário da dupla? Ó. Não é um carbono primário? Ele não vai ficar... Não é na estrutura. Viu agora essa possível dúvida? Você não vai olhar na estrutura, porque na estrutura esses carbonos são secundários. Esse é terciário, né? E esse é secundário. Eu estou falando na quebra. Quando você quebra, você está gerando, está sobrando um carbono secundário e vem a dupla. Carbono secundário com dupla gera cetona. Carbono primário vai gerar um álcool que, se oxidado, gera um aldeído, que, se oxidado, gera um ácido carboxílico. E como a gente tem excesso de oxigênios, a gente vai ter uma oxidação completa a ácido carboxílico. Veja esses exemplos aqui. Eu coloquei para gente treinar um pouquinho. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aí. Tá dando, né? Então, ó, olha o que vai acontecer aqui. Eu posso ter uma oxidação enérgica dessa maneira. Ou falando do dicromato ou permanganato de potássio com oxigênios nascentes, ou simplesmente com oxigênio nascente e o termo enérgica. Tanto faz. Repara. Quebra dessa ligação. Tá vendo que aqui vai gerar um carbono secundário? Isso vai gerar uma cetona. É um dos produtos. Esse cara também não é secundário, gera outra cetona. Então eu tenho aqui 2 cetonas formadas nessa oxidação enérgica. Cetona
Pode ser oxidada? Não. Por mais que eu tenha oxigênios nascentes, eles não podem mais oxidar esse carbono. Agora olha para cá. Quando eu quebro aqui, esse não é um carbono secundário, C dupla O. C dupla O. Então olha, cetona. Mas olha esse cara. Ele é um álcool, ele é um hidrocarboneto. E o seu carbono é primário. Ele vai ser oxidado até gerar um ácido carboxílico. Tudo bem? Até gerar um ácido carboxílico. Deixa eu ajeitar aqui. Júlio, possa ser que ele gere 2 ácidos carboxílicos? Pode. É só ter 2 carbonos que após a quebra da ligação π sejam primários e aí eles vão ser oxidados até ácidos carboxílicos. O que você não pode marcar como resposta é que vai gerar aldeído. Aldeído geraria se não tivéssemos excesso de oxigênio nascente. Tudo bem? Aí ele não era oxidado até o fim. Na oxidação enérgica, olha o nome, enérgica, intensa, vai ser gerado oxigênio, ou melhor, o hidrocarboneto vai ser oxidado até o fim. E por fim, a gente tem a reação de ozonólise, que foi a reação que caiu já na prova do Enem, que era uma que ninguém acreditava que fosse cair, tá? Se lá na oxidação branda a gente tem a formação do epóxido, aqui tem um termo importante, é o termo chamado de ozonídeo, que é o composto intermediário que é formado durante a oxidação do alceno, tá bom? Então, olha o textinho que eu coloquei aqui. A ozonólise é a reação de alcenos e ozônio. O3, catalisada pelo zinco metálico Zn. A importância do zinco nessa reação aqui é impedir a oxidação do aldeído. Lembra que o aldeído, lembra, né? Eu já falei tanto que isso era importante. O aldeído pode ser oxidado ao ácido carboxílico. O zinco impede que a água oxigenada oxide, né? O oxigênio gerado da água oxigenada oxide esse aldeído. Então a reação de ozonólise para no aldeído, ela não segue até ácido carboxílico. Quem segue para ácido carboxílico das 3 é só oxidação enérgica. Branda, álcool vicinal, um diálcool vicinal. Oxidação enérgica gera ácido carboxílico. Ozonólise pode gerar até aldeído e cetona, né? Aldeído e cetona. E aí vamos lá. Catalisada pelo zinco metálico, formando aldeído e ou cetona. Júlio, como é que eu vou saber que vai gerar um ou outro? Aí tem uma dica que eu já deixei no enunciado. Além do peróxido de hidrogênio. Se o carbono da dupla do alceno for primário ou secundário, forma-se aldeído, mas se ele for terciário, forma-se cetona. Então olha o que você faz aqui, ó. Quebrou. Quando você quebra a dupla, esse cara não é um álcool, não é um carbono primário, vamos gerar um aldeído. Tá vendo? Esse daqui, esse carbono, ele não é secundário. Isso aqui tá uma coisa, mas lembra do que eu falei nessa parte aqui, ó, para não ficar mais simples, quebre a ligação e veja como ele está após, fica mais fácil até do que o texto de enunciado mesmo. O que é que eu estou querendo dizer? O terciário, você, do jeito que eu estou explicando, foca só nisso, ó. Quebrou, o que é que eu tenho? Um carbono com uma valência, e é um carbono primário, aldeído. Quando eu quebro aqui, esse carbono fica com 2 valências. Ele é um carbono secundário,
vai formar uma acetona porque vem a dupla O aqui, tá bom? Se você quiser seguir o que eu tinha escrito, que é o jeito mais padrão, não tem problema. Esse carbono da dupla não é secundário, ele vai gerar um aldeído. Esse carbono da dupla não é terciário, ele vai gerar uma acetona. Tanto faz, você acerta. Ficou claro isso? Aqui eu expliquei diferente do que está escrito, porque eu já estava dando uma dica para você. Quebra a ligação e veja o que sobra. Aqui só tem que entrar um oxigênio, vai ser um aldeído. Eita, aqui vai entrar um oxigênio, mas oxigênio entre carbonila com oxigênio entre carbonos é uma acetona. Aí você escolhe. Tudo bem? Poderia ser uma dúvida, e eu já estou tentando sanar. Aqui a gente tem o ozonídeo, que é esse composto intermediário, então se aparecer isso no texto, você já vai saber que é uma ozonólise. Como eu tinha dito, formamos um aldeído, formamos uma acetona, além da água oxigenada. Essa água oxigenada poderia formar oxigênio, que poderia oxidar o aldeído, já que não se pode mais oxidar a acetona. E aí o aldeído viraria um ácido carboxílico. Mas isso não acontece por causa da ação do zinco, tá bom? A ação do zinco nessa situação aí. Então, é isso que a gente tem. Repara nos NOx. Aqui é -1, aqui é 0, e eles vão aumentar o NOx, eles vão oxidar. Repara aqui, no que eu tinha dito para vocês. Agora foi. Então, repara nisso. Quebra a ligação. Você tem duas maneiras. Eu vou explicar aqui por duas maneiras. No texto, esse carbono da dupla não é secundário, então ele vai gerar um aldeído. Esse carbono aqui da dupla não é secundário, ele vai gerar um aldeído. Então, eu tenho isso aqui. Como é que Júlio, estava explicando? Quebra-se a dupla. Esse cara não vai ficar com a valência livre. Vai entrar um oxigênio aqui. Ele não ficou um carbono primário quando quebrou? Aldeído. Aí tanto faz, você vai escolher a melhor maneira que você vai entender. Aqui, outro aldeído. Beleza? Outro aldeído. Aqui, das duas maneiras, você olha para ele. Esse carbono da dupla, ele não é terciário, então ele vai gerar uma acetona. Cetona. Esse também não era terciário, ele vai gerar também uma acetona. Pronto, aí você escolhe. Quando quebra, não tem essa valência, um carbono no meio com valência que vai receber oxigênios é uma acetona. Eu já sei que forma uma acetona, tanto aqui como lá. Sacou? Vindo para cá, esse carbono aqui, quando eu quebro a dupla, não vai entrar oxigênio aqui? Isso é um aldeído. Quando quebra aqui, não vai entrar uma dupla? Isso aqui é uma acetona. Foi isso que já caiu na prova do Enem. Espero que vocês tenham entendido. A gente viu a oxidação aqui. A oxidação de álcools vai seguir esse resumo que eu já coloquei. Vai ser uma parte extremamente mais rápida, tá bom? A próxima parte do vídeo é a parte de álcoois. Vamos ver os tipos de reações com álcool. Desidratação, oxidação, tá bom? Forte abraço, espero que estejam entendendo e nas próximas semanas a gente vai fazer muito mais questão disso durante as aulas, tá bom? Valeu!